Rapaziada, bem-vindos ao Tomada 2, eu sou o Sam e o James Gunn vai começar o universo cinematográfico da DC dele em 2025 agora com Superman. Nesse filme a gente já tem confirmado que o Guy Gardner vai aparecer como Lanterna Verde e a gente também tem a série dos Lanternas estreando o Jon Stewart e o Hal Jordan. Mas eu gostaria de falar como eu faria um filme do Lanterna Verde para um possível universo cinematográfico estrelando o Hal Jordan. É claro, esse vídeo aqui é baseado completamente na minha preferência como um fã do personagem. Então saca só, vem comigo. Nos anos 90 a DC fez uma maluquice nos quadrinhos dela e queria mudar os status de todos os personagens. Nisso veio a morte do Superman, Barry Allen morrendo na crise e também veio o Crepúsculo Esmeralda. Nessa onda, a DC decidiu colocar o Hal Jordan pra ser um vilão. Isso acontece porque quando acontece a morte do Superman, o Super Cyborg destrói Coast City e o Hal Jordan fica maluco. Ele quer reconstruir Coast City, mas os Guardiões não deixam, e nisso ele fica loucaço, vai atrás de todos os Lanternas Verdes e sai matando um por um pra pegar os anéis de poder dele e reconstruir a Coast City, mas no meio do caminho ele é possuído por uma entidade chamada Parallax. O Sinestro até tenta parar ele, mas não consegue. E vira toda uma maluquice que resulta no Crepúsculo Esmeralda e muita coisa. O Kyle Rayner virou Lanterna Verde, mas isso é todo um papo diferente. Bom, eu dei todo esse contexto por quê? Porque em 2005, o Geoff Johns teve a ideia de trazer o Lanterna Verde ao status anterior de super-herói. E pra mim, a run do Geoff Johns, que começa em Lanterna Verde e Renascimento, é a melhor run do personagem. Então eu provavelmente me inspiraria bastante nessa run pra fazer um filme do Lanterna Verde. O meu filme começaria depois dos eventos de Lanterna Verde e Renascimento, logo no início da run de 2005. O Hal Jordan estaria acabando de retornar à tropa depois do seu exílio. A gente teria um suspense que a gente não saberia o que aconteceu com o Hal Jordan pra ele ser expulso da tropa e pra todo mundo olhar pra ele com suspeitas, achando que ele é um maluco. A história acompanharia o Hal Jordan tentando se readaptar à volta à vida, depois da maluquice que foi com o Parallax, com a morte dele, ele virou o espectro, toda uma maluquice, ele tentando se adaptar, se encaixar na tropa novamente, mesmo com as pessoas temendo ele, tendo medo pelo que ele fez. A gente veria também a reconstrução de Coast City e a influência dos outros lanternas nessa reconstrução, como Kyle Rayner, Guy Gardner e Jon Stewart, que trabalharam junto ao Hal para poder reconstruir Coast City depois de muito tempo. A cidade está voltando, as pessoas estão voltando a ter o ritmo. A gente também veria uma coisa que seria muito importante pro filme, que seria a adaptação do Hal Jordan para voltar para a Liga da Justiça. Principalmente com o Batman, que teria muitas suspeitas sobre o Hal Jordan. O Hal, ele matou muita gente. Ele causou uma confusão generalizada pra Liga da Justiça. E foi um problemaço, um vilão grande. Tanto que teve um arco inteiro com o Hal Jordan como vilão, com o Kyle Rayner sendo o principal Lanterna Verde da Terra. Nisso a gente veria o Hal Jordan tentando reconstruir seu relacionamento com a Carol. Veremos ele também reconstruindo a sua carreira como um piloto de avião, porque pra quem não sabe, Hal Jordan é o melhor piloto de avião do universo. Eu provavelmente adaptaria os dois primeiros encadernados da saga do Geoff Johns, que é Lanterna Verde Sem Medo e Hal Jordan Procurado. Nesse segundo quadrinho, o Hal Jordan se readaptando, ele volta a atuar como Lanterna Verde na Terra, volta a proteger o planeta, mas acaba invadindo o território russo. E se torna uma ameaça pública. Ele vai pra Rússia procurar pistas sobre os caçadores cósmicos que estão ameaçando pessoas lá. Os caçadores cósmicos que pra mim seriam os vilões perfeitos pra esse filme, porque por eles serem máquinas, eles não teriam que ter todo um aprofundamento sobre o passado deles e sentimentos, porque eles não têm sentimentos, é todo o conceito dos caçadores cósmicos. E a gente teria muito espaço para abordar o Hal Jordan em todos os seus relacionamentos. Outros grandes antagonistas que a gente teria nesse filme seria a própria Liga da Justiça e principalmente o Batman, que seriam estritamente contra os atos do Hal Jordan de invadir a Rússia. A Carol Ferris é uma personagem que tem um papel muito importante nesse filme, tanto como par romântico do Hal Jordan. Eles têm uma relação bem conturbada, tanto como Safira Estrela, que ela realmente é uma personagem muito importante pro universo do Lanterna Verde e toda a sua mitologia. Eu acho que durante o filme eu ia soltando algumas partes do passado do Hal Jordan, toda a história do Crepúsculo Esmeralda e do Renascimento, pra poder a gente ver o que aconteceu pro Hal Jordan se tornar um criminoso.
Por que as pessoas têm medo dele? Por que o Batman não confia nele? Eu ia soltando isso como pedaços de narrativa. Eu não necessariamente começaria fazendo um filme do Crepúsculo Esmeralda, porque é uma saga muito grandiosa e tipo, eu não acho que encaixa muito pro início do universo. Como eu já queria que o universo fosse estabelecido com o Kyle Rayner e esses outros Lanternas Verdes, eu acho que começar pela run do Geoff Johns é bem melhor. Bom, a gente chegaria ao final do filme com o Hal Jordan tendo os conflitos resolvidos, voltando a seu status de protetor da Terra, voltando a ser o Lanterna Verde, que ele sempre foi, o defensor da Terra, de Coast City. E no final do filme a gente veria o Sinestro lá em Qward, forjando o primeiro anel da sua tropa. Se fosse pra ter uma cena pós-crédito nesse filme, eu faria o anel da tropa Sinestro saindo de Qward e indo até Gotham City, a caminho da mansão Wayne. Pode falar que seria um cliffhanger bem legal. Mas assim, essa é só a minha opinião, como um fã do Lanterna Verde mesmo. Eu não sou o maior gênio do cinema, eu não entendo de fazer filmes mirabolantes, eu não sou o James Gunn. Mas eu acho que seria bem legal ver um filme baseado nesses quadrinhos. De toda forma, se você discorda de mim, se você acha que teria outros filmes melhores, outros quadrinhos melhores pra adaptar, deixa nos comentários aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o Tomada 2. Infelizmente hoje eu tô sem meu amigo Matheus, eu sinto falta dele. E um grande abraço. Até a próxima.